Olá, eu sou a Manuela Vieira Neusling e vou apresentar o trabalho A Reconfiguração do Estado no Neoliberalismo, possíveis diálogos a partir da perspectiva de Norbert Elias. Eu sou mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas, falo do Rio Grande do Sul, Brasil. Este trabalho ele visa discutir parte do referencial teórico proposto no projeto de pesquisa de doutorado, elaborado para submissão e seleção no segundo semestre de 2020. Então, ele é algo, ainda se propõe a ser um ensaio, né, nessa colaboração aí de Norbert Elias para essa discussão. Bem, o projeto de pesquisa de doutorado, o universo da pesquisa é a política de segurança pública Pacto pela Paz, e é uma política que tem sido executada em Pelotas, né, estado do Rio Grande do Sul, mas também em outros municípios do Rio Grande do Sul e também em alguns municípios do Brasil. No que consiste a política, então? A política, ela caracteriza-se pela municipalização da responsabilidade da segurança pública, onde no Brasil essa responsabilidade ela é compartilhada pelos entes federados, né, pelos estados. E se percebe que, por meio da política pública de segurança, denominada Pacto pela Paz, há um tensionamento, um fomento de que as prefeituras assumam essa responsabilidade perante a questão da segurança pública. Uma outra questão no que consiste essa política em comum, Pelotas e os outros municípios do Rio Grande do Sul que aderiram ao Pacto pela Paz, e também em alguns outros municípios do Brasil, como no Rio de Janeiro, é que essa política ela é executada via uma parceria com a Comunitas, por meio de uma PPP, de uma parceria público-privada. A Comunitas, então, ela, entre as suas frentes de atuação, atua por meio de um grupo de empresários chamado Rede Juntos, que propõe reformas estruturais no Estado e discute, né, e permeia e traz à tona a discussão sobre o papel das empresas no desenvolvimento e na contribuição para com o Estado. Bem, o universo da pesquisa, então, seria em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e alguns municípios do Brasil, como Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O universo da pesquisa, então, seriam os agentes públicos, né, privados e da sociedade civil, e as instituições que constituem os projetos de segurança pública denominados Pacto pela Paz, Pacto pela Vida. Qual que é a grande questão, então, né, norteadora da pesquisa, o ponto de partida? É a reconfiguração do papel do Estado, principalmente em relação às novas políticas de segurança pública no Brasil, denominadas Pacto pela Paz ou Pacto pela Vida. E se percebe que existe um tensionamento de pensar qual que é o papel do Estado, qual que é o papel da iniciativa privada, como que Estado e entidades filantrópicas ou não governamentais podem, né, andar juntas. A questão do referencial teórico, né? A proposta, então, é trabalhar com Norbert Elias para pensar a questão do Estado, para pensar o papel do Estado, né? E como que no neoliberalismo ele vai ser reconfigurado. Então, Norbert Elias também trabalha com a noção de configuração, é um pouco também, a proposta é um pouco discutir também isso, como que o Estado vai se configurando a partir dessas novas políticas. A questão do neoliberalismo, né? Pensar os neoliberalismos numa perspectiva de que depende da região, da questão geográfica, dos contextos sociohistóricos de cada país e de como que o neoliberalismo ele vai ser executado, ele vai acontecer, como que essas relações vão se dar. E aí, então, a partir da perspectiva de Andrade, né, num artigo recente, que ele abordou os neoliberalismos nas ciências sociais e essa discussão dentro desse campo de pesquisa. E entendo que a perspectiva dele nos ajuda a pensar sobre isso. E, posteriormente, o outro conceito que se pretende trabalhar é com a noção de violência. E o Norbert Elias, né, na sua teoria do processo civilizacional, ele nos ajuda também a pensar sobre essa questão, especialmente
por causa da civilização dos costumes e porque entendo que o Pacto pela Paz, antes de chegar na pesquisa, adentrando um pouco a pesquisa exploratória, o Pacto pela Paz ele apresenta diversos projetos no eixo da prevenção, da repressão, e em alguma medida se percebe que existe uma tentativa de controle das subjetividades, de controle de determinadas práticas sociais, de alguns comportamentos que são considerados inadequados. Vou falar um pouco disso mais adiante. Na pesquisa exploratória, então, se percebeu uma rede de atores e instituições que prestam assessoria, produção de cartilhas e outras técnicas que se precisa compreender melhor e ter uma maior atenção, né, sobre materiais que visam fomentar e embasar as atitudes políticas, né, as escolhas políticas desses gestores entre aspas, porque esses gestores, eles também já, a noção de gestor público, ele também já permeia no Brasil, né, a perspectiva, né, da nova gestão pública, enfim, mas é um pouco por aí que se percebeu já na pesquisa exploratória. O Pacto pela Paz ele é apresentado como um case de sucesso no município de Pelotas, mas ele já existe em outros locais e ele é baseado em perspectivas, segundo o representante do Instituto Cidades Seguras, que é um instituto que executa a medida em parceria com a Comunitas, baseado em outras experiências da América Latina, como Medellín, Bogotá, ou então em Chicago, né, como experiências baseadas numa série de pupurri de experiências práticas, empíricas que deram certo, eles reúnem isso, então, e Pelotas apresenta-se como um laboratório, como uma grande experiência importante, positiva, com essas metodologias, baseadas na ciência. E aí se tem o quê? Se tem os especialistas nas políticas públicas, né, onde eles pautam como o Estado deve agir. Né? Eles dizem para os prefeitos como que devem atuar em relação à questão da segurança pública. E, ao mesmo tempo, que esses especialistas vinculados a Comunicas e a Rede Juntos propõem uma série de reformas estruturais, não só no âmbito da segurança pública, mas em outras esferas da administração do Estado. E a política, ela também envolve uma série de projetos, como eu tinha comentado, em relação à prevenção e à repressão, e esses projetos, eles têm um público-alvo, né, que são, por exemplo, juventudes, famílias em vulnerabilidade social, consideradas em vulnerabilidade social, uma rede com as escolas, né, de alunos que podem vir a apresentar algum tipo de problema pelo contexto familiar, local. E se tem, né, como exemplo, além desses projetos da prevenção e da repressão, os eixos que envolvem a questão da administração pública e legislativa. E um desses eixos visava, e ainda está em análise, mas agora em suspensão, um código de leis de Pelotas. Nesse código de leis, com uma série de prescrições do que seria permitido ou não fazer, e as pessoas poderiam ser multadas, uma série de coisas. Dentre essas coisas, a proibição de consumo de bebida alcoólica em via pública. Essa prática é uma prática reconhecidamente reconhecidamente do público jovem universitário, né? Pelotas tem um grande público de jovens universitários. Então, se percebe que existe uma tentativa, às vezes mais forte, às vezes menos, de controlar determinadas práticas consideradas inadequadas. E por isso, então, né, Elias se apresenta como uma contribuição importante. E aí, então, articulando algumas possibilidades e reflexões a partir do Elias, da dimensão da sociogênese, da psicogênese, porque se entende, né, que esse projeto ele não está acontecendo só no município, ele está acontecendo em Pelotas e municípios vizinhos a nível do estado do Rio Grande do Sul, também a nível em outros municípios do país, e porque, ao mesmo tempo que ele se apresenta numa dimensão estrutural, de reformas estruturais, com projetos, com cartilhas muito bem embasadas, ele também atua a partir da psicogênese, por exemplo, com metodologia socioemocional, né, para públicos específicos, para grupos específicos. Então, se percebe que essas coisas, essas duas dimensões, elas estão articuladas dentro dessa política pública de segurança que se pretende estudar e compreender melhor, e como que elas vão pautando
a atuação e a reconfiguração do papel do Estado. Graças, obrigada pela oportunidade e quem sabe a gente possa aí pensar possíveis diálogos a partir da perspectiva de Norbert Elias. Obrigada.